sou redentorista, fiz meus votos na congregação no ano de 2013, depois do noviciado na cidade de Tietê. Cursei teologia em São Paulo, junto de outros colegas. E antes de me tornar redentorista, claro, pensei em vários outros caminhos, mas o chamado de Deus foi mais forte e eu não pude evitar, não pude deixar de responder sim a este chamado, a esta vocação que me completa e me faz ser feliz como ser humano, como filho de Deus. O que mais me motivou realmente a seguir por este caminho é a espiritualidade e o carisma missionário da congregação redentorista. O ardor missionário, o despojamento, a vida em comunidade, esse modo de ser igreja, de ser missão e de ser sacerdote diferente. Desde pequeno, meus pais sempre me conduziram para a igreja junto com meu irmão. Nós participávamos da catequese aos domingos, participávamos da Santa Missa, então fui criado num seio bastante católico. E sempre me encantei muito com as coisas da igreja, com as coisas de Deus. Eu não conseguiria pontuar um único momento onde eu me senti chamado por Deus, onde eu tive a certeza absoluta de que a minha missão era ser sacerdote. E foi então, vindo ao Santuário Nacional, em Romaria, ouvindo os padres de Aparecida pela Rádio Aparecida e também pelas Santas Missões Populares, que eu conheci os missionários redentoristas, a congregação. A minha família sempre respeitou bastante as minhas escolhas, as minhas afinidades com diversos gostos, com diversas coisas que eu sempre demonstrei desde a infância, tanto no campo das artes, sempre gostei de teatro, sempre gostei de danças e tudo mais, mas também sempre me chamou bastante atenção as coisas de Deus, as coisas da igreja. E foi neste campo então que eu me senti ainda mais chamado a dedicar a minha vida, a dedicar a minha vocação. E a minha família tem um papel importante porque sempre houve uma aceitação muito grande, sempre houve um apoio muito grande dos meus pais do caminho escolhido. Então, quero dizer para as famílias, dizer para os pais, para as mães, que todos nós, às vezes, ouvimos aquele ditado que criamos nossos filhos para o mundo, não é? Eu digo que não, nós criamos para Deus. E se Deus chama o seu filho, chama a sua filha para uma vocação específica, apoie, ame e permita que Deus vá conduzindo esta vocação, conduzindo o seu filho à felicidade. Você quer anunciar o reino de Deus para a sua família? Participe da vida da sua família. Ao longo dos anos, eu pude compreender e me certificar de que realmente a felicidade não é um objetivo, não é um ponto de chegada, mas sim é como nós decidimos viver ao longo deste caminho. A cada dia, a cada amanhecer, eu digo sim a Deus, eu digo sim à minha vocação missionária, eu digo sim à felicidade. Juventude, não tenha medo de dizer sim a Deus, não tenha medo de escutar este chamado, não tenha medo, não corra deste chamado que Deus desperta no seu coração. Deus, Ele tem um lugar específico, um lugar certo, um lugar na nossa vida que só Ele pode preencher. E tantas vezes a gente se perde tentando preencher o nosso coração, os vazios que nós vamos sentindo ao longo dos nossos dias, com tantas outras coisas, com tantas outras possibilidades, mas o lugar de Deus na nossa vida, no nosso coração, somente Ele pode preencher. Então, deixe Deus ser Deus na sua vida e diga sim quando Ele te chamar. A juventude,
anseia por novos caminhos, por novos horizontes, por um sentido à sua vida. E o Papa Francisco tem insistido muito nesta igreja que não foge do mundo, mas que está presente no mundo, atuando no mundo, não de forma passiva, mas de forma ativa. Então, convido a juventude a se despertar neste momento, a fazermos a diferença onde quer que nós estejamos, não ter medo de ser cristão, não ter medo de ter fé, não ter medo de cultivar valores que são eternos, valores que a palavra de Deus nos ensina, valores que nós não deixaremos para trás, levaremos conosco para onde quer que nós iremos.